Olá, chegamos para mais um Bahia Motor, cheio de informações do mundo automotivo. Confira as novidades que temos para hoje. Em meu carro, meu xodó, a paixão por um Santa Matilde 1985. No concorrido mercado dos compactos hatch, a chegada do Renault Sandero. Como escolher o modelo de moto correto para seu uso. Mais uma mostra da paixão por um veículo, dessa vez o Fusca. E em competições, o Bahia Motor lança o quadro Rally pelo Mundo e começa com o Rally da Sardenha, na Itália. E a Copa Troller, que está chegando na Bahia. Tudo isso e muito mais agora no Bahia Motor. Para participar com a gente do Bahia Motor é muito fácil, basta acessar o nosso site bahiamotor.com.br. Também temos um canal no YouTube, hein? Procura a gente lá, Programa Bahia Motor. Isso sim é paixão de verdade. Ao ver um Santa Matilde 1985, foi amor à primeira vista. Mas, sem dinheiro para comprar, foi obrigado a esperar muito tempo até reencontrar o carro em São Paulo. Vamos conferir como foi. Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Meu nome é Ivan Maron, eu faço parte do Veteran Car Clube da Bahia e, como todo associado, sou apaixonado por carros antigos. A minha paixão especial é essa Santa Matilde 1985, conversível. A minha predileção é por carros esportivos nacionais e esse é o carro que eu estava atrás há muitos anos, eu fui buscá-lo em São Paulo. É um carro de motorização 6 cilindros, motor originário do Opala, com um comando um pouco mais apimentado, conversível, a capota recolhe, é um carro fantástico, suspensão muito boa, freio a disco nas 4 rodas, é um esportivo que na década de 80 era considerado o carro mais caro carro nacional, ele chegava a ser mais caro que o próprio Landau. Era um carro muito especial, um sonho que na ocasião eu não tinha condições de conseguir, mas que agora já de 8 anos para cá é meu e me dá prazer de passear com ele. O meu prazer maior com os carros é usá-los. Eu não me considero um colecionador, e sim um apaixonado por carros. Então meus carros têm que estar sempre com a mecânica ok, para que eu possa passear. Então eu faço questão de, sempre que tem uma folga, de sair com meus carros. No Veteran, a gente promove passeios e pequenas viagens. Nós temos passeios para dentro da própria cidade, passeios para Linha Verde, passeios para a Cidade Baixa. Temos as viagens curtas para Aracaju, para Santo Antônio de Jesus. E eu faço questão sempre de estar aproveitando essas viagens com meus carros. Minha família me acompanha, minha esposa, minha filha. Então meu carro para mim é para rodar. O carro que não roda, ele está fadado a dar problemas. Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. O segmento dos compactos hatch é o que mais cresce no Brasil. A concorrência é muito grande e a Renault está apostando alto no novo Sandero. Veja por quê. A primeira geração do Renault Sandero foi lançada mundialmente no Brasil há 7 anos. O desenvolvimento do carro foi realizado por designers e engenheiros sediados no país e hoje já são cerca de 500 mil unidades deste modelo rodando pelo Brasil. Mas a força desse segmento e a grande concorrência fizeram com que a Renault do Brasil colocasse no ringue da luta a segunda geração desse modelo, para brigar com mais força no segmento dos compactos hatches, que corresponde a 50% das vendas de automóveis no Brasil. Sendo um segmento tão grande no país, o seu leque de público é bastante diverso. O novo Sandero, nessa segunda geração, traz o mesmo espaço interno e o maior porta-malas da categoria, mas chega completamente diferente do seu irmão mais velho, principalmente em termos de design e novas tecnologias. O novo Sandero traz para o segmento ar-condicionado automático e geração 1.2 do Mídia Nave.
uma central multimídia que oferece GPS, sistema de som, Bluetooth e as funcionalidades Eco Coach e Eco Scoring. Tem também o piloto automático, controlador e limitador de velocidade, entre outras tecnologias para facilitar o dia a dia dos motoristas e dos passageiros. O modelo é construído sobre a nova plataforma, nova estrutura, novos sistemas elétricos de freio, de direção e também suspensões, além de um novo design e reformulação total do interior. O Sandero é um produto desenvolvido para o mercado brasileiro e representa 40% das vendas da montadora. O novo motor é de 1.0 litro com 16 válvulas High Power que estreou no Clio e é oferecido também no novo Logan. Com 4 válvulas por cilindro e potência máxima de 80 cavalos, ele oferece muito mais economia. O carro recebeu nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que classifica os automóveis produzidos no país, de acordo com a economia de consumo. Um Fusca de 1969 tem muitas histórias vividas pelo seu dono que não abre mão dessa sua paixão. Vamos conferir juntos. Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Meu nome é Odir Amorim, eu sou comerciante, sou proprietário desse Fusca aqui, 69, certo? Que é o meu xodó. Muita gente me pergunta, se fosse para você escolher entre a namorada e o Fusca, o que é que você faria? Aí eu digo assim, eu pego o Fusca, boto a namorada dentro e vou dar um passeio. Que é isso aí que é o bom da vida, é curtir os bons momentos com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente ama. Esse Fusca já está comigo há mais de 10 anos. Foi amor à primeira vista. Quando eu vi esse carro, eu disse assim, pronto, esse carro vai ser meu e esse carro é que vai fazer o meu coração saltitar. Troca ele por nada dele? Não troco por carro nenhum. Você pode chegar com um carro mais novo aqui, mais moderno, eu não troco ele. Porque quando eu estou na rua andando com esse carro, as pessoas passam, dão tchau, admiram, ficam sinalizando. E um carro novo não, vai passar despercebido. Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. O mercado de duas rodas está em franco crescimento e dezenas de modelos são lançados no mercado. A equipe do Bahia Motor foi ver como escolher a cilindrada certa de uma moto. É bom você ficar de olho na reportagem para não escolher o tamanho e modelo errado de moto. Confira. Muito bem, Daiane, hoje o assunto é motocicletas. Você que é apaixonado por motos, a gente vai trazer para você os modelos e as classificações para você escolher a cilindrada certinha que cabe no seu perfil. Agora aqui no Bahia Motor, um bate-papo que vale ouro. Confira! E para falar um pouco mais sobre todos os modelos e todas as cilindradas das motocicletas, vamos conversar agora com o Marcos Paulo, ele que trabalha em uma das concessionárias de Salvador. Marcos, para começar, a cinquentinha, a famosa 50 cilindradas, é uma moto boa, prática, uma moto que é indicada para que tipo de motociclista? Bem, a cinquentinha, a maioria do pessoal que compra a cinquentinha é quem não tem habilitação, é a primeira moto. Geralmente é o pessoal que quer uma moto para distância curta, já que porque ela não pode andar em vias de alta velocidade. Certo? Então é uma moto muito vendida, como basicamente com primeira moto ou quem não tem habilitação. Agora, em questões de manutenção, por ter poucas cilindradas, uma moto que não alcança uma alta velocidade, como é que funciona a manutenção de uma motocicleta desse porte? Tá, geralmente as cinquentinhas, a manutenção é um pouco mais barata com relação a uma cilindrada maior. Mas se você utilizar ela de forma, como eu te falei, é questão de pouca quilometragem, né, distâncias curtas, tá? E moto para não andar em vias rápidas. Então, se você mantém essa forma de utilização, a manutenção se torna mais barata do que uma moto maior. O que é a scooter? Quantas cilindradas a scooter tem e como se desenvolve essa motocicleta? Tá, na verdade, a scooter é um modelo, né, que ela é baseada basicamente nas Vespas, naquelas lambretas de antigamente, só que não tem marcha, né? São motos automáticas. Existem todos os tipos de cilindradas, 125, 250, 500, né, e até mais cilindradas, certo? Ela justamente é o contrário, ela tem muita torque de saída, ela tem, para o trânsito elas são excelentes, a configuração de motor dela, de tração dela, tem bastante torque, tá? Então ela tem saída, ela para o trânsito ela sai
antes de algumas motos de maiores cilindradas, certo? A questão dela é mais a velocidade final, né? E é uma moto muito prática, né? A diferença de dirigibilidade dela em relação à moto comum, a moto com marcha, é muito grande. Geralmente pessoas que é uma moto prática, que é uma moto que não precisa de marcha, uma moto fácil de dirigir, que tem a porta-objeto, né? É uma moto muito boa em relação à praticidade, né? As pessoas têm um certo receio quando o assunto é scooter, né? Todo mundo pensa que é uma moto dura de pilotar. Existe realmente isso? Há uma diferença na pilotagem? A pilotagem realmente é diferente. Você tem que, como é um veículo automático, você tem que se ater à questão de você frear antes, né? Que não tem freio ao motor, tá? O jogo dela é um pouco menor com relação à moto. O pneu, geralmente, da scooter de baixa cilindrada é menor, tá? O pneu, então tem que ter cuidado com o buraco. Mas fora isso, a praticidade é muito maior com relação à moto. O pessoal fica relativamente com medo com relação à scooter, que acha que a manutenção é mais cara do que uma moto normal. Em certo ponto, não. O que é que diferencia a scooter? É questão de pastilha, que o desgaste é um pouco maior. Já se trata de um veículo automático, então o desgaste em pastilha é maior. Mas se você troca o óleo certo no tempo, né, você troca filtro de óleo, filtro de ar, então a durabilidade se torna igual ou superior a uma moto normal, dependendo da configuração da moto. Agora, falando em trabalho, dia a dia, rotina, qual a moto mais indicada para quem trabalha com motocicleta? Para quem trabalha com motocicleta, o ideal é uma moto em uma cilindrada baixa, de 125 ou 150, que tenha marcha, porque a marcha você acaba dando longevidade ao motor, à pastilha e tudo isso, né? E uma moto que tem um custo-benefício, tem uma manutenção baixa. Então, se você pegar uma moto de baixa cilindrada, 150, 125, que consiga aliar tudo isso, né? Manutenção baixa, durabilidade, né? Praticidade de andar no dia a dia, principalmente em ruas esburacadas, né? Como a gente tem aqui no Brasil. Então, o ideal é 125 ou 150 normal, não a scooter. A scooter é mais uma moto quem é uma moto prática. Ok. Por exemplo, o mototaxista e o motoboy, que trabalha com motocicleta realmente. O mais indicado é a moto com baixa cilindrada, 125, 150. Isso é uma baixa cilindrada, porque até o custo de manutenção e consumo de combustível, é muito importante isso. Então, uma moto uma baixa cilindrada, que tenha marcha, e que ela geralmente consome menos do que uma scooter, no caso, porque o veículo automático ele consome um pouco mais do que um veículo com marcha. Quem utiliza a moto a trabalho tem que ter atenção redobrada em quais aspectos uma moto de 150 cilindradas, por exemplo? Principalmente manutenção, aperto de corrente, que aperto de corrente é mais constante do que... Como a scooter não tem corrente, ela correia, então a durabilidade é maior, não precisa se ater tanto a isso. Mas a moto 150, 125 com tração de corrente tem que ter constância no aperto da corrente, na lubrificação. Troca de óleo é muito importante, não passar da quilometragem, né? Testar a parte elétrica, funcionamento de bateria, tá? Na hora de manusear a moto, na hora de troca das marchas, saber trocar as marchas, saber reduzir, né? Tudo isso para dar longevidade às peças da moto, né? E também para poder ter essa segurança, para poder evitar a quebra do veículo. Marcos, voltando a falar de cilindradas, agora vamos para médias cilindradas. Bom, motocicletas de médias cilindradas são classificadas a partir de quantas cilindradas? Olha, basicamente no Brasil a gente tem motos de média cilindrada a partir de 250, 300 cilindradas, certo? De acordo com o mercado que a gente tem, tá? No caso, principalmente o pessoal passa de uma 150, 125 para uma 250 ou uma 300, que é uma moto maior cilindrada, certo? E tem mais esportividade. Dependendo da configuração da moto, ela pode ter um estilo de pilotagem próximo das super esportivas. Tem uma 250 que ela tem um jogo de quadro, um jogo de visibilidade, que ela fica próximo de motos 600 cilindradas, tá? E acima disso também tem motos, tem scooter, tem moto custom, tem outros tipos de motos. Marcos, a gente fica se perguntando, 150 cilindradas, 125, baixas cilindradas, apropriadíssima para o motociclista, para quem trabalha com moto, mas 250, qual o tipo de piloto que é indicado a comprar uma motocicleta desse porte? Quem vem de uma 125, uma 150, passa para 250, já tem uma experiência na moto menor cilindrada, já aprendeu um pouco como é que manuseia, como é que dirige, como é que manobra. Então passa para 250 já com uma bagagem, certo? E aí depois, assim por diante, né? A pessoa passa de 250 para 500, para 600. Se você realmente quiser pular para um degrau maior, você tem um tempo de adaptação, andar devagar, conhecer a moto, não ir além dos seus limites.
porque o aprendizado acaba sendo um pouco mais demorado do que você pegar uma moto menor, né? Que ela tem uma velocidade maior, tem na manobrar de forma, tem que deitar mais na curva, se for moto esportiva no caso. Então, o interessante é se você começar logo um degrau acima ou mais, você tem um tempo maior de adaptação. É porque justamente as motos esportivas elas são mais bonitas, né? Chamam mais atenção, então as pessoas têm esse desejo de adquirir. Isso. A gente orienta a questão de conhecer a moto, né? Estudar a moto, ir devagar, andar devagar, porque a gente aprende andando devagar, tá? Conhecer a moto antes de alcançar velocidade maior, de brincar com a moto. Agora deixando um pouco de lado os iniciantes e passando para os amantes da velocidade. Quando a gente fala em alta cilindrada, quais categorias, ou melhor, quais números se encaixam dentro dessa categoria de cilindradas? Altas cilindradas geralmente são motos a partir de 350, de 500 cilindradas, tá? Mas indo até a 1800 cilindradas, tá? Mas isso também depende da configuração de motor, de tudo isso. Porque às vezes tem uma moto 500, 600, mas tem uma configuração de moto que tenha mais força em baixa rotação. Às vezes você tem uma moto 300 que alcança a velocidade quase igual a uma 500 cilindrada, tá? Então a questão da cilindrada é forte, isso aí realmente. O pessoal quer mesmo uma moto de maior cilindrada, tá? Mas geralmente o pessoal que passa da categoria de 125, depois 150 para 250, 300, quer moto 500, 600 cilindradas até 700. Tá? É mais indicado para que tipo de motociclista as motos de altas cilindradas? Já que uma pessoa que já teve uma moto 250, uma 300, ou até uma 400, uma 500, e quer uma moto mais potente, que já tem uma experiência, uma bagagem, né, uma experiência anterior com a moto menor, para ele sentir a diferença da moto. Agora, Marcos, para quem quer ter uma motocicleta grande, de grande porte, altas cilindradas, é indicado para o motociclista que usa essa moto no dia a dia para ir trabalhar, para o lazer? Uma moto de alta cilindrada geralmente tem um custo de manutenção mais elevado, a dirigibilidade dela em relação ao trânsito é mais dificultosa, né? Tem a questão dos imprevistos, buraco, né? Manutenção de vias. Então, assim, para quem quer uma moto para o dia a dia, o corre-corre, é interessante uma moto menor cilindrada, que é uma moto que tem a manutenção mais barata, que tenha consumo de combustível menor, tá? Então, a moto de alta cilindrada, para a maioria da população, o interessante é ter uma moto para passeio, né? E ter uma moto para usar no dia a dia, já que se quiser uma moto de alta cilindrada também, né? Agora, Marcos, a gente viu, ainda em altas cilindradas, umas motocicletas aqui, são as scooters em alta cilindrada, eu nunca vi isso. Pronto, né? Aqui no Brasil, culturalmente, a gente está absorvendo isso agora, tá? Na Europa, em outros lugares, há anos eles já têm essa cultura. Então, se for na Europa, principalmente, tem muito mais scooter do que moto. Já tem motos de 300 e 400 cilindradas, algumas com ABS, com painel completo, com temperatura de motor, com marcadores que anteriormente a gente só via em carro. Existe uma forma especial realmente do cara dirigir com a scooter de maior cilindrada? Porque o peso da moto e a potência é maior, então ele tem que frear antes, como se fosse frear uma scooter pequena ou uma moto com marcha, porque não tem freio ao motor, então você tem que frear antes, tem que ter cuidado redobrado com relação a isso, né? Porque se você deixar para frear em cima, como não tem um freio a motor, você pode colidir com um veículo à frente. Desde a de baixa cilindrada existe um certo preconceito com a scooter. Então, qual o público-alvo da scooter de alta cilindrada? Bem, o público-alvo da scooter de alta cilindrada, principalmente, é que já teve uma scooter de baixa, que é um veículo que tenha conforto, né? Muito conforto com relação a banco, né? Porque geralmente a scooter tem um banco enorme, tá? E tem alguns luxos que na moto não tem. Não suja o pé, né? Porque na scooter tem aquela carenagem toda, não suja o pé. Não tem a marcha, né? Então você dirige, não precisa ficar trocando marcha, apertar a embreagem. Então, geralmente a pessoa que quer um veículo confortável, né? Com acessórios que a moto não tenha, né? Marcos, queria agradecer a você pelo bate-papo e pelas informações, tá bom? Obrigado. Ok, nada. Obrigado a você. E você que tá aí ligado no Bahia Motor já sabe como é que é, né? Escolha a moto indicada para o seu perfil, compre e pilote com segurança. Até a próxima, Daiane! Vamos estrear hoje aqui no Bahia Motor o quadro Rally pelo Mundo. E você vai acompanhar um clipe com as belas imagens do Rally da Sardenha, na Itália. Pilotos arrojados e competentes, hein? Olha só.
A Copa Troller está chegando a Salvador e promete muitas emoções. As inscrições já estão abertas, hein? E você não vai perder, vai! Depois da bonita e disputada prova de abertura da Copa Troller em Maceió, a temporada de 2014 arruma as malas para desembarcar na Bahia, nos dias 1º e 2 de agosto. A segunda etapa da Copa Troller Nordeste promete ser ainda mais disputada do que a de Maceió, porque o grid nas categorias vai ser maior e pelas belas e difíceis trilhas que a região metropolitana de Salvador tem. As inscrições para a prova já estão abertas no site da competição e essa etapa na Bahia terá o reforço de dezenas de trilheiros baianos que não puderam ir à etapa de abertura no estado de Alagoas. A Copa Troller está ainda mais empolgante pela chegada essa semana do novo Troller T4, que deverá ser mais uma das estrelas da competição, que no dia 1º terá o briefing com as dicas de pilotagem e navegação para os competidores de primeira viagem. A largada da prova está marcada para o sábado, dia 2, pela manhã, quando os competidores percorrerão cerca de 150 quilômetros de trilha, voltando para o almoço de confraternização e a festa de premiação. Portanto, se você ainda não garantiu vaga para participar dessa festa, corra para o site da Copa Troller e não perca tempo. A prova promete fortes emoções. É isso aí, por hoje é só, o Bahia Motor chegou ao fim. Não esqueça de participar do nosso programa, acesse o nosso site bahiamotor.com.br e também nosso canal no YouTube, onde você assiste a este e a outros programas totalmente online. Procura a gente lá, Programa Bahia Motor. Na próxima semana, como sempre, voltamos com mais novidades e eu te espero. Tchauzinho.